Como usar este vídeo com a técnica Shadowing. Ouça com atenção e repita em voz alta, sempre junto com o áudio. Primeira vez, apenas escute no seu idioma nativo, sem repetir. Segunda vez, repita junto quando ouvir o idioma que você está aprendendo. Terceira vez, repita tudo em voz alta, acompanhando o áudio sem pausas. Não traduza, não pare, não pense. Apenas imite o ritmo, a pronúncia e a entonação. Quanto mais você repetir, mais natural o idioma vai se tornar. Material de apoio. Na descrição do vídeo você encontra o link para o deck de repetição espaçada no Anki e também o acesso ao grupo no WhatsApp, onde você recebe os áudios com a transcrição completa diretamente no celular. Vamos começar! Planejando a próxima viagem. Helena, você está com vontade de viajar nas férias? Sim, muita. Eu realmente preciso mudar de ares. Eu também. Podemos escolher um destino interessante. Você prefere praia ou montanha? Ainda estou em dúvida, mas acho que vou escolher a praia. Boa ideia. Vamos poder descansar e aproveitar o sol. Sim, e vamos visitar pequenos vilarejos perto da praia. Eu adoro visitar lugares típicos e experimentar a culinária local. Então, vamos viajar de trem ou de avião? De avião, vai ser mais rápido. Assim, vamos ganhar tempo. Certo. Vou comparar os preços das passagens hoje à noite. E eu vou procurar um hotel confortável. Você prefere reservar um hotel ou um apartamento? Prefiro reservar um hotel pequeno perto do centro. Assim, vamos poder visitar tudo a pé. Exatamente. Quero aproveitar cada momento. Vamos ficar quantos dias? Talvez uma semana. Isso vai nos permitir aproveitar bem, Sim, e vamos organizar nossos dias com antecedência. mas não demais. Também quero ter tempo livre. Você tem razão. Vamos planejar as visitas principais e improvisar o resto. Eu gostaria de visitar um museu e fazer um passeio de barco. Boa ideia. Eu vou procurar atividades esportivas. Como quais? Talvez andar de caiaque ou fazer uma caminhada à beira-mar. Parece perfeito. Vamos realmente aproveitar a natureza. E quanto ao orçamento, precisamos ter cuidado. Sim, vamos definir um limite para evitar surpresas. Vou reservar as passagens amanhã de manhã. Perfeito. E eu vou ligar para o hotel para confirmar. Você acha que vamos precisar de um carro? Talvez para visitar vilarejos mais distantes. Então também vamos verificar as opções de aluguel. Certo. Gosto quando tudo é bem organizado. Eu também, mas quero principalmente aproveitar a viagem sem estresse. Claro, o objetivo é relaxar e se divertir. Vamos tirar muitas fotos. Sim, e vamos compartilhar nossas lembranças com nossos amigos. Já estou ansioso para viajar. Eu também. Só de falar nisso já me motiva. Então, está decidido? Vamos viajar para a praia? Sim, está decidido. Vamos escolher esse destino. Ótimo! Desta vez vamos realmente aproveitar nossas férias. Com certeza. Vai ser uma experiência inesquecível. Fico feliz que estejamos fazendo esse plano juntos. Eu também. Viajar a dois é sempre mais agradável. Então, amanhã começamos as reservas. Sim, e em breve vamos fazer as malas. Mal posso esperar para partir. Eu também. Este ano vamos realmente viajar e aproveitar ao máximo. Segunda vez, repita junto quando ouvir o idioma que você está aprendendo. Planification du prochain voyage. Planejando a próxima viagem. Elena, tu as envie de voyager pendant les vacances? Helena, você está com vontade de viajar nas férias? Oui, beaucoup. J'ai vraiment besoin de changer d'air. Sim, muita. Eu realmente preciso mudar de ares. Moi aussi. On pourrait choisir une destination intéressante. Eu também. Podemos escolher um destino interessante. Tu préfères la mer ou la montagne? Você prefere praia ou montanha? J'hésite encore, mais je pense que je vais choisir la mer. Ainda estou em dúvida, mas acho que vou escolher a praia. Bonne idée. On va pouvoir se reposer et profiter du soleil. Boa ideia. Vamos poder descansar e aproveitar o sol. Oui, et on va visiter des petits villages près de la plage. Sim, e vamos visitar pequenos vilarejos perto da praia.
J'adore visiter des endroits typiques et goûter la cuisine locale. Eu adoro visitar lugares típicos e experimentar a culinária local. Alors, on va voyager en train ou en avion? Então, vamos viajar de trem ou de avião? En avion, ce sera plus rapide. Comme ça, on va gagner du temps. De avião, vai ser mais rápido. Assim, vamos ganhar tempo. D'accord. Je vais comparer les prix des billets ce soir. Certo. Vou comparar os preços das passagens hoje à noite. Et moi, je vais chercher un hôtel confortable. E eu vou procurar um hotel confortável. Tu préfères réserver un hôtel ou un appartement? Você prefere reservar um hotel ou um apartamento? Je préfère réserver un petit hôtel près du centre. Prefiro reservar um hotel pequeno perto do centro. Comme ça, on va pouvoir tout visiter à pied. Assim, vamos poder visitar tudo a pé. Exactement. Je veux profiter de chaque moment. Exatamente. Quero aproveitar cada momento. On va rester combien de jours? Vamos ficar quantos dias? Peut-être une semaine. Ça va nous permettre de bien profiter. Talvez uma semana. Isso vai nos permitir aproveitar bem. Oui, et on va organiser nos journées à l'avance. Sim, e vamos organizar nossos dias com antecedência. Pas trop quand même. Je veux aussi avoir du temps libre. Mas não demais. Também quero ter tempo livre. Tu as raison. On va planifier les visites principales et improviser le reste. Você tem razão. Vamos planejar as visitas principais e improvisar o resto. Je voudrais visiter un musée et faire une excursion en bateau. Eu gostaria de visitar um museu e fazer um passeio de barco. Bonne idée. Moi, je vais chercher des activités sportives. Boa ideia. Eu vou procurar atividades esportivas. Comme quoi? Como quais? Peut-être du kayak ou une randonnée au bord de la mer. Talvez andar de caiaque ou fazer uma caminhada à beira-mar. Ça a l'air parfait. On va vraiment profiter de la nature. Parece perfeito. Vamos realmente aproveitar a natureza. Et pour le budget, on doit faire attention. E quanto ao orçamento, precisamos ter cuidado. Oui, on va fixer une limite pour éviter les surprises. Sim, vamos definir um limite para evitar surpresas. Je vais réserver les billets demain matin. Vou reservar as passagens amanhã de manhã. Parfait. Et moi, je vais appeler l'hôtel pour confirmer. Perfeito. E eu vou ligar para o hotel para confirmar. Tu penses qu'on va avoir besoin d'une voiture? Você acha que vamos precisar de um carro? Peut-être pour visiter les villages plus loin. Talvez para visitar vilarejos mais distantes. Alors, on va aussi vérifier les options de location. Então também vamos verificar as opções de aluguel. D'accord, j'aime quand tout est bien organisé. Certo. Gosto quando tudo é bem organizado. Moi aussi, mais je veux surtout profiter du voyage sans stress. Eu também, mas quero principalmente aproveitar a viagem sem estresse. Bien sûr, l'objectif c'est de se détendre et de s'amuser. Claro. O objetivo é relaxar e se divertir. On va prendre beaucoup de photos. Vamos tirar muitas fotos. Oui, et on va partager nos souvenirs avec nos amis. Sim. E vamos compartilhar nossas lembranças com nossos amigos. Je suis déjà impatient de voyager. Já estou ansioso para viajar. Moi aussi, rien que d'en parler, ça me motive. Eu também. Só de falar nisso já me motiva. Alors, c'est décidé? On va voyager à la mer? Então, está decidido? Vamos viajar para a praia? Oui, c'est décidé, on va choisir cette destination. Sim, está decidido. Vamos escolher esse destino. Super. Cette fois, on va vraiment profiter de nos vacances. Ótimo. Desta vez vamos realmente aproveitar nossas férias. Absolument, ça va être une expérience inoubliable. Com certeza. Vai ser uma experiência inesquecível. Je suis content qu'on fasse ce projet ensemble. Fico feliz que estejamos fazendo esse plano juntos. Moi aussi, voyager à deux, c'est toujours plus agréable. Eu também. Viajar a dois é sempre mais agradável. Alors, demain, on commence les réservations. Então, amanhã começamos as reservas. Oui, et bientôt, on va faire nos valises. Sim, e em breve vamos fazer as malas. J'ai hâte de partir. Mal posso esperar para partir.
Moi aussi, cette année, on va vraiment voyager et profiter au maximum. Eu também. Este ano vamos realmente viajar e aproveitar ao máximo. Terceira vez, repita tudo em voz alta, acompanhando o áudio sem pausas. Não traduza, não pare, não pense. Apenas imite o ritmo, a pronúncia e a entonação. Planification du prochain voyage. Elena, tu as envie de voyager pendant les vacances? Oui, beaucoup. J'ai vraiment besoin de changer d'air. Moi aussi. On pourrait choisir une destination intéressante. Tu préfères la mer ou la montagne? J'hésite encore, mais je pense que je vais choisir la mer. Bonne idée. On va pouvoir se reposer et profiter du soleil. Oui, et on va visiter des petits villages près de la plage. J'adore visiter des endroits typiques et goûter la cuisine locale. Alors, on va voyager en train ou en avion. En avion, ce sera plus rapide. Comme ça, on va gagner du temps. D'accord. Je vais comparer les prix des billets ce soir. Et moi, je vais chercher un hôtel confortable. Tu préfères réserver un hôtel ou un appartement? Je préfère réserver un petit hôtel près du centre. Comme ça, on va pouvoir tout visiter à pied. Exactement. Je veux profiter de chaque moment. On va rester combien de jours? Peut-être une semaine. Ça va nous permettre de bien profiter. Oui, et on va organiser nos journées à l'avance. Pas trop quand même. Je veux aussi avoir du temps libre. Tu as raison. On va planifier les visites principales et improviser le reste. Je voudrais visiter un musée et faire une excursion en bateau. Bonne idée. Moi, je vais chercher des activités sportives. Comme quoi? Peut-être du kayak ou une randonnée au bord de la mer. Ça a l'air parfait. On va vraiment profiter de la nature. Et pour le budget, on doit faire attention. Oui, on va fixer une limite pour éviter les surprises. Je vais réserver les billets demain matin. Parfait. Et moi, je vais appeler l'hôtel pour confirmer. Tu penses qu'on va avoir besoin d'une voiture? Peut-être pour visiter les villages plus loin. Alors, on va aussi vérifier les options de location. D'accord, j'aime quand tout est bien organisé. Moi aussi, mais je veux surtout profiter du voyage sans stress. Bien sûr, l'objectif c'est de se détendre et de s'amuser. On va prendre beaucoup de photos. Oui, et on va partager nos souvenirs avec nos amis. Je suis déjà impatient de voyager. Moi aussi, rien que d'en parler, ça me motive. Alors, c'est décidé? On va voyager à la mer? Oui, c'est décidé, on va choisir cette destination. Super. Cette fois, on va vraiment profiter de nos vacances. Absolument, ça va être une expérience inoubliable. Je suis content qu'on fasse ce projet ensemble. Moi aussi, voyager à deux, c'est toujours plus agréable. Alors, demain, on commence les réservations. Oui, et bientôt, on va faire nos valises. J'ai hâte de partir. Moi aussi, cette année, on va vraiment voyager et profiter au maximum. Material de apoio. Na descrição do vídeo você encontra o link para o deck de repetição espaçada no Anki e também o acesso ao grupo no WhatsApp, onde você recebe os áudios com a transcrição completa diretamente no celular.